tive momentos de profunda cura. E um dos momentos da minha vida, que foi também, que mudou a minha vida da água para o vinho, foi quando uma amiga minha, que era psicóloga, ali de dentro do Fanuel, disse para mim: Nanda, você precisa cuidar do seu coração, tem alguma coisa que não está legal. Lógico que ela via, certo, por algum, sim, claro. né, pelo meu movimento e tal. E aí, pela glória de Deus, eu não conhecia a Amanda Drummond, não era amiga, né? Mas graças a Deus que ela é uma psicóloga assim extremamente incrível. E que eu fui no consultório dela, mas assim, já mal-humorada, já mega preconceitos, assim, para que eu vou fazer lá? Mas ouvindo essa amiga minha. Aí, quando eu falei um pouco da minha história para a Amanda falou: eu te trato. Aí eu falei: Amanda, não sei se eu tenho dinheiro para te pagar. Ela: a gente vê, mas eu quero te tratar. E ela foi a primeira pessoa que começou a cuidar da minha cabeça, dos meus traumas, né? Eu fui abusada aos 4 anos de idade, eu tive a separação dos meus pais, fui uma menina que sofri muito bullying, então tinha muitas coisas que precisavam ser resolvidas. E eu entendia que eu precisava ser curada para poder curar. E aí eu passei esse tempo todo em Belo Horizonte, só voltei para Campo Grande depois que eu tive minha pequenininha, a Maria Flor. Só. Aí voltou para lá. Aí voltei para lá, porque 12 anos esperando, não foi de uma hora para outra que essa menina apareceu, e foi um milagre. Ela é um milagre. Você, 12 anos esperando, mas tinha algum diagnóstico que não podia engravidar? Não. Eu casei, vou fazer 20 anos de casado esse ano, né? Eu casei com 18 anos. O Dri tinha 26. E depois, a gente, no início, fez alguns métodos, e eu achando que eu ia engravidar logo. Com 2 anos de casada, e a gente falou: agora a gente pode engravidar, né? E não vinha. E aí passou-se mais 2 anos, 4 anos eu saí da faculdade, e a gente começou a pesquisar o que poderia ser. Começamos a pesquisar, começamos a ir nos médicos, começamos a fazer exames e nada. Até que um dia uma ginecologista chegou para mim e falou assim: a gente podia fazer uma inseminação, podia fazer in vitro e tudo, e eu saí desconcertada daquele lugar. Eu lembro que eu sentei assim no sofá do consultório, e aí meu marido se agachou e falou: você quer? Eu falei: eu não quero fazer isso. Eu não sinto que eu tenho que fazer isso. Não acho que... Eu acho que tem tempo para tudo, e Deus sabe. Hoje eu entendo que realmente era Deus no meu coração falando assim. Eu falava: eu tenho medo de passar da vontade de Deus e ser só minha vontade. Sim. Eu tinha muito esse medo. Esse lugar, assim, era muito isso que eu sentia. E a gente continuou fazendo exames. A gente tinha isso aqui de exames em casa, assim. O máximo que dava, não existia infertilidade, né? Tipo assim, não tem como engravidar. E eles nunca tinham uma resposta. A única coisa que tinha era uma oscilação de espermatozoide, que era uma coisa natural, porque quando ele fazia, ficava normal. Se ele estava muito estressado, tinha uma baixa quantidade, aquelas coisas normais, assim, nada fora da curva. E fiz todos os exames, me traumatizei, não gostava de ginecologista, não gostava de médico, porque era uma dor imensa, e eu não falava disso nem com a minha psicóloga, nem com a Amanda. Era muito difícil. E muitas pessoas me mandavam assim mensagem, ou lá no Fanuel, tipo: nossa, Nanda, visualizei você com uma barriga. E aquilo na minha cabeça já era Nossa Senhora. Na minha cabeça, além da cobrança da família, do tempo, de eu ser mulher e todas essas questões, era muito pesado, assim, de tipo... você tem que adotar, então, se não tem, você tem... E eu falava: gente, mas ninguém está me escutando nesse lugar onde eu estou de dor, assim. E aí eu lembro que as pessoas falavam, e quando elas falavam, inclusive uma das pessoas que falou é o Gabriel Abse, que é padrinho da minha filha. Um beijo pro Gabriel. E aí ele falou, lembro dele, assim, eu saindo do retiro do Master, depois de pregar, ele falou: Nanda, eu te vi com um barrigão, não sei se eu posso falar isso pra você. Mas quando ele falou pra mim, entrava num lugar tão de filtro que eu já falava assim: ô, irmão, obrigado, mas na admiração, tá. Até parece. Falei: esse lugar aí Deus já esqueceu, não existe mais. E aí passou-se um tempo e a gente começou a... Tipo, a gente já tinha entrado em todas as crises de um casamento normal. A gente já tinha separado, já tinha voltado, a gente já tinha lutado pelo casamento, já tinha tido problemas financeiros, a gente já tinha tudo. Não tinha mais o que viver dentro do nosso relacionamento. A gente já tinha 14 anos juntos, né, 12 anos tentando, e o Adriano também já tinha desistido de ser pai. A gente já não se via nesse lugar. Aí eu lembro que o Dri falou ainda assim pra mim: mas vamos juntar um dinheiro e fazer um mochilão na Europa? A gente não tinha mais o que fazer.
né, assim, de experiências. E dentro da gente uma vontade, óbvio, latente, escondida, que a gente escondeu, mas que era muito latente de queremos sermos família. Né? E aí chegou um ponto em que eu fui conversar com a minha psicóloga, a Amanda, e ela falou assim, Nanda, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa ver essa dor, né? Vamos num especialista, né? Ver como é que você tá. Assim, faz tempo que você não vê, às vezes alguma coisa mudou. E aí eu lembro que eu fui, mas eu fui com muita vontade de não ir. Mas muito. Eu falei, gente, o que eu vou fazer lá? Que eu vou falar com esse homem. E lá vai a gente, eu muito obediente, como sempre. E aí eu peguei os calhamaços de exame, levei para o médico, comecei a conversar com ele, mostrando os exames. Era um especialista de pessoas que têm problema de infertilidade e tudo mais. E aí ele ficou num silêncio assim, absoluto, Guto. E aí ele olhava aqueles exames, eu falando, e dentro de mim, assim, para quem me conhece, eu já estava assim, o que eu tô fazendo aqui, Deus? E meu marido só segurando minha mão, aí ele olha para mim e fala a seguinte frase. Ele olha para mim e fala, é impossível você engravidar sem uma intervenção médica. Quando ele fala a palavra impossível, aquilo, eu fico ecoando, eu não escuto mais nada. Sim. Eu saí do meu lugar ali. Eu fiquei como se eu tivesse entrado dentro de uma caixa branca e só estava eu sozinha ali. Saí de lá, liguei minha psicóloga chorando, brava. Por que eu estava lá, que não sei o quê. E eu já estava grávida. Caramba! Eu já estava grávida. E hoje eu entendo os mistérios de Deus na minha vida, porque eu precisava ouvir a palavra impossível para saber que era dele. Sim. Não era meu, não era vontade dele, era o tempo certo para Maria Flor vir. Eu já tinha passado por inúmeras curas dentro da igreja, já tinha trabalhado inúmeras coisas no meu psicológico, na questão familiar e tudo mais. No meu casamento, minha filha estava pronta para vir para aquele lugar, na nossa família, né? E aí eu saio dali, o médico fala, olha, você vai ter que esperar o seu período menstrual para poder fazer o exame. E aí começa a atrasar. Então, até então, eu não estou sabendo que estou grávida. Converso com a Moninha num café depois de 12 dias de atraso. Só que, durante esse período de 12 anos, eu fiz inúmeros exames de gravidez. Sim. E de sair negativo, e de chorar, e de fazer, às vezes, escondido para o Adriano não se frustrar, para ninguém se frustrar, aquelas coisas. E a Moninha olha para mim com aquela carinha, que ela foi minha mãe mineira, fala assim, filha, por que você não faz um exame? De farmácia mesmo. E fiquei com aquilo na cabeça. Falei, mas a gente vai fazer, vai dar negativo. Vixe. Olha como é que a gente é, né? A gente não acredita, a gente está na caminhada, tem tanto para aprender. E aí, dormi. Não, só que aí, naquele dia, eu fiquei com aquilo na cabeça, fomos para casa. E aí, eu não lembro o que eu conversei com o Dri, assim, que a gente teve uma rusga. E aí, eu fiquei sentida. E eu não sou assim. Sim. Falei, gente, tem alguma coisa errada. Eu não estou normal. Não está normal isso aqui. E aí, no outro dia, eu resolvi comprar o exame de gravidez. Fui para a farmácia, comprei escondido do Adriano, com medo de dele entrar numa expectativa. E fui para o trabalho, lá na paróquia. E aí, eu era a primeira a chegar, né? Então, eu estava sozinha no lugar. E aí, fui para o banheiro fazer o exame e tudo mais. E tô lá, desculpa, tá, gente, fazendo xixi no palito e com o negócio aqui na mão, assim, né? Olhando a caixinha e pensando, cara... É impossível, o médico disse. É impossível, né? Impossível. Aí guardei a caixinha, a hora que eu olho, tá 2 pauzinhos já, assim, né? Do positivo. Falei, não pode. Eu falei, o homem falou que era impossível. E eu dentro... Que coisa louca, né? Eu dentro da igreja dizendo assim, ele falou que é impossível, mas o seu Deus é o Deus do impossível. Isso. Como que você não acredita, né? Eu lembro que eu saí... eu saí com aquele pauzinho mijado do trabalho e eu não dirijo... Dentro do Uber, porque eu liguei pro Uber e eu saí com aquele pauzinho, entrei no elevador com aquele, tipo, totalmente aérea, assim, eu entrei em estado de choque diante do que eu tinha, com o pauzinho na mão. E aí eu lembro que o meu sonho era fazer a caixinha, aquela coisa, eu fiquei grávida, comprar um sapatinho, não tinha condição psicológica, era 12 anos esperando. Falei, gente, não é possível, eu nunca tinha dado um falso positivo, nem assim assim nessa questão da gravidez. Eu lembro que eu cheguei em casa, o Dri estava com enxaqueca, não estava muito bem, então ele não atendia o celular porque eu ficava ligando. E aí eu cheguei e ele olhou para mim, o que foi que você voltou? Eu olhei para ele e falei, tô grávida. E eu lembro que ele levantou, ele, o que a gente faz? Eu falei, eu não sei.
Eu nunca fiquei grávida. Eu não sei. O que a gente faz? O que a gente faz? Aí a gente fez os exames, tudo. O que a gente faz? Muito bom, né? O que a gente faz? O que a gente faz? Vai ter um filho, né? Vai ter um filho. Agora é pai e mãe. E aí foi muito lindo. Chama ela lá fora, se eles estiverem lá fora. Eu ouvi voz de alguém. Vê se ela tava lá fora, a Maria Flor. Pode ir, deixa nela a câmera que ela vai falando. E aí? E aí a gente fez os exames, tudo foi muito, assim, expectativa de também estar positivo no sangue e tudo mais. E aí a gente começou a viver esse universo e foi muito lindo, porque Maria Flor, eu descobri que eu estava grávida na quinta de adoração. Uhum. E eu lembro certinho, e ela nasceu na quinta-feira de adoração também. Caramba! E eu lembro que eu não estava tendo dilatação. E aí a gente mandou uma mensagem para o grupo, que era o Padre Alexandre, a Moninha, a Denise, e aí a Denise foi com a Moninha para o Santíssimo. E aí eu lembro que o médico chegou e falou: o que vocês fizeram? A gente falou: a gente rezou. E ela nasceu super saudável, não tive uma complicação na minha gravidez, absolutamente nada. Depois eu descobri inúmeras pessoas que faziam novena para mim, que eu não sabia. Ganhei Nossa Senhora grávida. Aí as pessoas me ligavam: nossa, eu já fiz novena para você engravidar. E eu comecei a descobrir e entendi que esse lugar de dor onde eu vivi, de espera, me ajuda muito a fortalecer outras mulheres. Aí depois, lá em Belo Horizonte mesmo, né, dentro dessa paróquia, eu conheci mais 2 outras mulheres. Sim. Que também tinham dificuldade para engravidar. Inclusive, uma delas, eu sou madrinha do Murilo, que mora ali em Campinas, que a gente chorava junto. E aí a ela engravidou dentro da paróquia. Milagre também. Depois eu engravidei. Eu lembro que quando ela engravidou, eu encontrei ela dentro da sala de músicos, assim. E aí eu pegava na barriga dela e falava: gente, é um milagre. Será que vai acontecer comigo um dia, né? Pensando. Ela falava: o seu vai vir. E a gente tem uma brincadeira muito legal, que vale a pena contar, que quando Denise engravidou, que ela foi a primeira a engravidar da comunicação, uma mulher que eu tenho muito amor, ela falou assim: com 7 meses eu vou passar minha barriga na sua barriga e você vai engravidar. E ela passou a barriga na minha barriga e eu engravidei da Maria Flor. Caramba. Com 7 meses, a Thalita falou assim: você tem que passar a barriga para mim. Eu esfreguei minha barriga na barriga da Thalita, a Thalita engravidou. Aí o Padre Alexandre falou: chega, gente, chega. Muita gente grávida nesse lugar. Mas foi um tempo muito precioso, assim, engravidar lá e viver minha gestação lá também foi depois de viver tudo que eu tinha vivido. Foi, assim, constrangedor esse amor que eu recebi de Deus. E até hoje, assim, é um negócio que mexe muito comigo.